graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre todos nós. Amém? Que bom estarmos aqui reunidos mais um domingo para adorar o nome do Senhor. Queria convidar você para abrir a palavra de Deus no livro de Atos, capítulo 1. E hoje nós vamos fazer a exposição do texto conhecido como a escolha de Matias, do versículo 15 até o versículo 26. Atos capítulo 1, do verso 15 ao 26. Naqueles dias, levantou-se Pedro no meio dos irmãos, compunha-se assembleia de umas 120 pessoas, e disse: irmãos, convinha que eu cumprisse a escritura que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus. Porque ele era contado entre nós e teve parte nesse ministério. Ora, este homem adquiriu um campo com o preço da iniquidade, e precipitando-se, rompeu pelo meio-dia, e todas as suas entranhas se derramaram. E isto chegou ao conhecimento de todos os habitantes de Jerusalém, de maneira que em sua própria língua esse campo era chamado Aceldama, isso é, campo de sangue. Porque está escrito no livro de Salmos: fique deserta a sua morada, e não haja quem nela habite, e tome outro o seu encargo. É necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João, até o dia em que dentre nós foi levado às alturas, um desses se torne testemunha conosco de sua ressurreição. Então propuseram dois, José, chamado Barsabás, cognonimado Justo, e Matias. E orando disseram: tu, Senhor, que conhece o coração de todos, revela qual destes dois tem escolhido para preencher a vaga nesse ministério e apostolado, do qual Judas se transviou, indo para o seu próprio lugar. E o lançaram em sorte, vindo a sorte recair sobre Matias, sendo-lhe então voltado o lugar com os 11 apóstolos. Vamos orar. Baixa a sua cabeça. Senhor, estamos diante do Senhor, diante da Tua palavra, quebrantados na Tua presença, nesse domingo, no dia do Senhor, para juntos como irmãos, os que estão reunidos aqui, os que estão ainda nas suas casas, pelo YouTube, juntos todos adorando o Teu nome, confessando e celebrando o Teu nome publicamente. E diante do Senhor e da Tua presença, estamos com a Tua palavra aberta, desejosos de ouvir a Tua voz poderosa, transformadora. Meu Deus, fala conosco nesse domingo. É o que nós oramos no nome de Jesus. Amém. E hoje nós vamos falar sobre igreja, especialmente sobre o governo da igreja. Nós estamos num texto interessante, porque é um texto que, se não fosse por uma série de exposições, dificilmente a gente escolheria esse texto para pregar num domingo, né? Mas por causa do nosso comprometimento que temos como igreja em entender que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, então todos os textos são importantes para o nosso crescimento espiritual, até mesmo aqueles que não são tão acostumados. Quem já ouviu aqui uma pregação na escolha de Matias aqui, assim, num domingo, alguma igreja? Eu também não me lembro de ter ouvido uma pregação nesse texto. Mas hoje eu tenho um desafio de falar sobre essa porção das Escrituras. E eu quero falar hoje sobre quem deve liderar na casa de Deus. Quem deve liderar na igreja.
A quem devemos entregar o nosso ouvido e o nosso coração? E esse é um assunto profundamente importante nesse momento do evangelicalismo que acontece no Brasil e no mundo. Nós estamos num momento onde há um cardápio de pastores e de igrejas para todo mundo. Há ruas de bairros das nossas cidades que há dezenas de igrejas, às vezes muro e com muro, uma com a outra. Hoje você consegue pegar o seu celular e ouvir praticamente todos os pastores, ou boa parte dos pastores do Brasil, e você pode assistir dos mais empolgados aos mais simples, os mais ardentes do coração, aos mais professorais. Você tem igrejas das mais litúrgicas, até igrejas onde o pastor entra numa tirolesa no púlpito, voando por sobre os irmãos. Eu sei que parece que é brincadeira, mas é verdade. Tem igreja assim. Então tem igreja de tudo que é jeito. Tem igreja hoje que ainda está no retroprojetor, outras que estão no data show, e tem outras que já tem uma televisão de 1 trilhão de polegadas nas costas, né? Tem igreja para tudo que é jeito. Tem igreja que o pastor prega de blazer, tem igreja que o pastor prega de polo e com o cabelo arrepiado, e tem igreja que o pastor prega de toalha. Sei que parece brincadeira, mas é verdade. Tem igreja para todo jeito. Mas a grande questão é quem você deve dar o seu ouvido. Neste cardápio de pastores, igrejas, pregadores, seja em tantas igrejas de diferentes tipos, ou pelo fácil acesso que temos hoje no YouTube, no Facebook, Instagram e nas redes sociais. E esse texto eu queria apresentar justamente porque um novo líder está sendo escolhido para liderar a igreja primitiva, para preencher o espaço do conselho apostólico. E a primeira lição, que eu já te adianto que vamos ver aqui, sabe quem você deve dar o seu ouvido em meio a tantas vozes? Ouça o seu pastor. Ouça o seu pastor. É o que a Bíblia está nos ensinando a priori aqui. Como surgiu a liderança da igreja? Como surgiram os líderes? O próprio Senhor Jesus, como está no verso 12, nos mostra que Ele mesmo escolheu quem seriam os apóstolos. Quando a gente vai para o verso 12 e 13, então quando eles voltaram para Jerusalém, o verso 13 aparece o nome dos 11 apóstolos: Pedro, Tiago, João, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, Zelote, Judas, filho de Tiago. Aqui tem 11. Mas se você vai, por exemplo, para Marcos capítulo 3, versículo 13 e 14, você vai olhar Jesus escolhendo nominalmente cada um deles. Eles não eram aleatórios, eles não estavam numa prateleira, eu vou seguir Pedro, eu vou seguir Tiago, eu vou seguir João, eu vou seguir o apóstolo X. Não, Jesus escolheu quem seriam aqueles líderes. Foi Jesus que instituiu a liderança. Vivemos até uma época onde parece que tem se ensinado, de alguma forma, extremos. E um dos extremos é uma espécie de igreja anárquica, onde não há liderança, uma vez que o Espírito foi derramado sobre todos igualmente, e é verdade. Uma vez que os dons do Espírito foram distribuídos entre todos nós, 1 Coríntios capítulo 12 e 13 mostram isso com muita clareza. Aí muitos pensam, então não há uma liderança na igreja. Não, há líderes. Aqui havia uma assembleia, como nós vamos ver, há uma assembleia de 120 irmãos. Mas entre aqueles 120 irmãos, havia um conselho apostólico de 12.
E dentro do conselho apostólico havia os pilares da igreja, que é Pedro, Tiago e João, o qual aqui Pedro se levanta, diz o texto, com a palavra nas mãos para pregar, liderando, se tornando um líder dentro da igreja primitiva, daquela assembleia de 120 irmãos. Quem instituiu a liderança foi o próprio Senhor Jesus na igreja. Os 12 apóstolos, eles surgem, por que 12? Uma boa pergunta. Há um número emblemático no número 12? Não. Na verdade, havia uma representação no número 12. Uma vez que Jacó tinha tido 12 filhos, que tinham virado as 12 tribos de Israel, que representavam todo o povo de Deus, e esse povo havia sido disperso por muitas nações, por causa das perseguições, porque eles tinham sido levados cativos por outros povos. Agora, a mensagem que Jesus estava dizendo é que o povo de Deus estava reunido mais uma vez. Os 12 estão de volta, reunidos. Eles são o povo de Deus. As 12 tribos, os 12 anciãos, assumindo agora a liderança. Ao ponto que ao longo do resto da Bíblia vai dizer que a eles foram entregues 12 tronos, e eles irão julgar. Os apóstolos, nós estamos construindo a igreja sobre a base dos apóstolos. Mas a liderança, ela é um princípio que segue a Bíblia toda. Deus estabeleceu a liderança desde quando Ele criou a humanidade. Ele coloca o homem sobre a liderança da família. Ele coloca a humanidade sobre a liderança da terra. Ele coloca profetas, sacerdotes, reis, entre eles Abraão, Moisés, Davi, Salomão, juízes, salvadores, que foram levantados para liderar o povo de Deus, cheios do Espírito Santo no Antigo Testamento. Havia também os anciãos, que eram aqueles que lideravam as tribos. A liderança é um princípio que caminha por toda a Bíblia. E Pedro, como falamos, ele se levanta aqui, como uma liderança. Não só os 12 eram líderes, mas a maneira que o texto apresenta, Pedro se levanta com uma liderança, dentro do próprio conselho, e a gente percebe esse caminhar ao longo do livro de Atos, especialmente até o capítulo 8, Pedro é uma figura proeminente na igreja de Jerusalém. E essa liderança, ela continua até hoje. Nós ainda continuamos sendo liderados pelos apóstolos. Sim ou não, irmãos? Mas não é o apóstolo Afonso, nem o apóstolo qualquer um. Nós continuamos sendo liderados pela palavra dos apóstolos, que está nas suas mãos. Nós somos a igreja apostólica. E como é que a gente sabe qual é a liderança dos apóstolos sobre nós? Eles nos deixaram os escritos. Nós somos uma igreja apostólica porque nós carregamos a mensagem, o evangelho de Cristo e a mensagem dos apóstolos. E eles deram esse encargo a presbíteros. Depois os Pedro, a leitura simples do livro de Atos, você vai ver Pedro levantando presbíteros, Paulo levantando presbíteros, você vai ver nas cartas Paulo orientando a organizar os presbíteros, cujas palavras presbíteros, bispos e pastores, no Novo Testamento têm o mesmo significado. Sabe qual é a diferença de bispo, pastor e presbítero nas folhas do Novo Testamento? Nenhuma. São termos até intercambiáveis, que na mesma frase ele chama a mesma pessoa de bispo e depois de presbítero. Eles continuariam essa obra, fazendo o quê? Ensinando a palavra de Cristo e dos apóstolos.
a mensagem apostólica. Eles continuam a obra apostólica. E como é que Pedro lidera? Se tornando um padrão para as nossas igrejas hoje, sabendo como é que a igreja deve ser liderada hoje. 2000 anos depois, Pedro se levanta e ele começa a expor as Escrituras. Olha o que diz. Diz assim: naquele dia levantou-se Pedro no meio dos irmãos. Ora, compunha a assembleia, aquela reunião, de umas 120 pessoas, e disse: irmãos, convinha que se cumprisse as Escrituras que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi acerca de Judas. E ele começa a aplicar esse texto às circunstâncias, usando os textos de Salmos 69 e 25, quando ele diz: fique deserta a sua morada e não haja quem nela habite. E também o Salmo 109, verso 8, quando ele diz: tome outro o seu encargo. O próprio Pedro, ele lidera a assembleia com a Bíblia nas mãos. A autoridade não estava nele mesmo, na sua própria pessoa, na sua própria, no seu cargo. A autoridade de Pedro vinha em expor a palavra de Deus. E ele chega a trazer uma das frases que representa para nós a palavra de Deus com tanta beleza. Ele diz: a palavra que o Espírito Santo, a palavra que Deus falou pela boca de Davi. Ele está dizendo que a palavra de Deus, quando Davi escreve um salmo, não é palavra de Davi. Ele está dizendo, é palavra de Deus. Foi o Espírito Santo falando por meio de Davi. E se você quer ouvir a voz de Deus, é o que o Pedro está dizendo, ouça a voz de Deus na Bíblia. Tem um amém por isso, irmãos? Deixa só o irmão sozinho dar o amém, né? Você quer ouvir a voz de Deus? Leia a Bíblia, olha o que Paulo está dizendo. Olha o que Pedro está dizendo, desculpa. Ele diz, vamos ouvir a voz de Deus. E cita alguns salmos. E ele aplica aquilo para a situação de Judas. E isso serve também para nós hoje. Aqueles que são os substitutos, os que dão sequência à obra de liderança na igreja, os pastores, presbíteros, os bispos, os líderes da igreja. Eles têm uma maneira de liderar a igreja, e é como? É expondo a palavra de Deus. É assim que nós ensinamos a vontade de Deus. A autoridade não vem do próprio pastor, a autoridade não vem do título, a autoridade não vem de um certificado, de uma carteirinha. O pastor tem autoridade quando ele tem a Bíblia nas mãos. Porque a autoridade não está no homem, a autoridade vem do próprio Deus. Quando a palavra de Deus é pregada, a voz de Deus é ouvida na terra. É o que Pedro está dizendo. Martinho Lutero, o reformador, ele falava que há 3 manifestações da palavra de Deus. A palavra escrita, que são as Escrituras. A palavra encarnada, que foi Cristo, o Logos que se fez carne, a palavra que se fez carne. E quando a palavra de Deus, ela é pregada, a voz de Deus é ouvida na terra. Então, foi assim que surgiram os nossos líderes, os apóstolos, encarregando os pastores de pregarem a sua mensagem, de ficarem responsáveis de guardar a palavra de Deus no meio da congregação. Por isso, essa é a nossa função e a nossa autoridade. A autoridade do pastor vem das Escrituras. O pastor não pode te pedir para fazer nada. Ele não tem autoridade para te mandar fazer nada que não venha das Escrituras. Se um dia eu te pedir para fazer qualquer coisa que não bata com a palavra de Deus, não cumpra. Porque eu não tenho autoridade fora da palavra. Posso ouvir um amém por isso, irmão? Ou vocês estão com medo? Eu sou o pastor que faz ao contrário. Quando eu comecei a pregação, alguém deve ter pensado, hoje é propaganda a favor de si mesmo, né? Não vale.
Não, eu quero ensinar vocês como é que se obedece com fidelidade na igreja. Se obedecendo a palavra e a líderes fiéis à palavra. É ali que está a autoridade das Escrituras. Ali que está a autoridade do pastor. É quando ele expõe as Escrituras. Por isso, pregar e expor a palavra de Deus é um valor tão importante para a nossa comunidade. Por isso que para a gente é tão importante pregar a Bíblia, expor a Bíblia. Porque o que um pastor tem que fazer? Ele não tem que inventar uma mensagem. Ele não tem que ter uma sacada e trazer uma mensagem para arrepiar os pelinhos da sua costa. Essa não é a minha missão. A minha missão é abrir a Bíblia, te explicar a Bíblia e aplicar a Bíblia à sua vida e à minha vida. Essa é a minha missão, é ser fiel à palavra. Eu não invento uma mensagem, eu prego a mensagem de outro. Isso exige de mim fidelidade. Porque se eu não for fiel às Escrituras, em simplesmente expor uma mensagem que já me foi entregue, e que eu sou aqui um arauto apresentando para vocês, eu sou um falso profeta. Falando em nome de Deus uma palavra que Deus nunca disse. Por isso que para nós é tão importante. É isso que é expor a Bíblia. Quer ouvir um pregador? Escute alguém que leia a Bíblia. Explique a Bíblia. E que aplique a Bíblia aos dias de hoje. É isso que é pregar. Fora disso, não é pregação. Pode ser outro nome. Foi uma boa palestra, foi joia, foi um bom discurso. Mas pregar é expor a palavra. Que aí eu volto para a minha levantamento que a gente fez no começo. Se não fosse por um comprometimento de expor as Escrituras, eu digo para vocês, eu jamais escolheria esse texto para pregar. Ele não faz sucesso, né? Esse texto não faz sucesso. Talvez ninguém saia daqui arrepiado. Mas esse não é meu papel. O meu papel é ser fiel, como Pedro fez e nos manda fazer. Por isso, você quer ouvir alguém? Ouça os seus pastores. Liderança é algo instituído por Deus. Ouça aqueles que Deus levantou no meio da sua comunidade para lhes ensinar e pregar a palavra de Deus, seja no aconselhamento, seja no púlpito, seja tendo os líderes de células como nossos parceiros no processo. A gente prega e os líderes se juntam conosco no processo de ensino, pregação e aplicação da palavra. Ouça os seus líderes. É aquele que vela pela tua vida. Esse é o que você precisa ouvir. Hoje, com a internet na mão, todo mundo quer chegar. Não, mas eu ouvi porque eu amo esses irmãos. São maravilhosos, inclusive. Mas Nicodemos disse isso, Hernandes disse aquilo, Tiago Nigro não, como é o nome? Tiago Brunet disse aquilo, e não sei quem outro disse aquilo. Você quer saber, na dúvida, quem que você ouve? Ouve aquele que Deus levantou na sua comunidade para lhe ensinar a palavra. Porque são esses que estavam liderando o povo de Deus. Foram esses que Deus estabeleceu liderança espiritual sobre a sua vida. Como diz Hebreus 13:7, lembre-se dos seus líderes que lhes falaram a palavra de Deus. Observem bem o resultado da vida que tiveram e imitem a sua fé. Obedeçam os seus líderes, Hebreus 13:17 agora. E submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês. E quando é que você deve ouvir os seus pastores? Sempre que eles se mantiverem fiéis à palavra. Quando eles se afastarem da palavra de Deus, quando eu me afastar da palavra de Deus, você não precisa me ouvir. E por isso, pastores precisam se preparar na palavra, obreiros precisam se preparar, líderes precisam se preparar também e prioritariamente na palavra de Deus.
2 Timóteo 15 diz, procura apresentar-te diante de Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra de Deus, a palavra da verdade. Essa é a nossa missão. Por isso que a gente tem um seminário, por isso que a gente ensina a Bíblia, por isso que a gente tem um curso de pregação expositiva. Vem estudar, se é líder de célula, vem estudar, se é supervisor, vem estudar. Se tem vocação ministerial, vem estudar. Porque um pastor e um líder, a ferramenta de trabalho dele é a palavra de Deus. E não cabe a um líder espiritual não dominar as Escrituras. Porque essa é a sua função. É dela que emana a sua autoridade. E não de um título. Por isso, Pedro começa a aplicar na mensagem dele, na reunião, a Judas. Cuidado com o mercenário. Existem falsos líderes na igreja. Tem pastores. Vou te dizer uma coisa hoje. Existem pastores que você não deve seguir. Cuidado com pastores falsos. Quem era Judas? O Paulo diz que ele foi toda vez eu chamo Paulo, não é Paulo, é Pedro. Quando eu falar Paulo, você já entende, né? O pastor errou, é Pedro. Pedro, na sua pregação, ele diz que Judas foi o guia, aquele que guiou. Vocês devem lembrar a história que Judas, ele vende Cristo por moedas, e ele é quem vem trazendo os soldados, e deu um beijo na bochecha de Jesus, e o beijo indicaria quem era Jesus para que Roma pudesse prendê-lo. Então o que Pedro lembra? Olha, Judas foi o guia, olha a expressão que ele usa, daqueles que prenderam Jesus. Cuidado com aqueles que estão guiando, mas na verdade guiando contra Cristo. Criando contra o próprio Salvador. Ele era um dos apóstolos, porque, diz Pedro, ele era contado entre nós e teve parte nesse ministério. Ele estava com a gente. Ele tinha uma Bíblia. Ele falava a paz do Senhor. Ele liderava um grupo. Se fosse hoje, né? Um grupo de tantas células. Ele pregava aos domingos. Ele tinha canal no YouTube. Cuidado, irmão. E por que ele traiu Jesus? Ele traiu Jesus por um saco de moedas. E Pedro lembra bem disso no seu sermão, dizendo, ora, este homem adquiriu um campo com o preço da iniquidade. Será se tem líderes espirituais que estão traindo o próprio Cristo para ganhar dinheiro? Acho que isso não existe mais, né, irmão? Ficou no passado. Na época de Judas, na época que Judas perdeu as botas, né? Isso é tão atual, irmão. Antigamente só tinha um, agora está cheio, né, Paulo? Cuidado, irmãos. Eu tomei uma decisão de não citar nomes. Eu quero ensinar você o princípio. Mas cuidado, porque tem joio no meio do trigo. Cuidado, tem lobo no meio das ovelhas. São expressões que depois são ensinadas por Cristo e pelos apóstolos. Cuidado, há falsos mestres no meio da congregação. Cuidado, Jesus diz, eu sou o bom pastor, mas tem um mercenário. Em João capítulo 10. Que ele não quer salvar a ovelha, ele quer comer da ovelha. E por que o mercenário diz o que diz? Por que o mercenário, ele quer inflar o seu ego? Você vai para o culto do mercenário, ele diz, tu é demais, tu é lindo, tu é o centro, tu é tudo. Aí tu, eu sou tudo. E vai para casa, rapaz, que pregador. Que benção a mensagem desse irmão. Mas ele está pregando o evangelho, será? Que deixa a gente eletrizado, eu sei. Tem um, irmãos, quando o pessoal começou a falar, eu não conhecia.
E eu escutando muito desse rapaz, aí eu falei, eu vou conhecer. Quem me conhece sabe que eu gosto de ir na fonte primária do que ficar dando opinião pelo que os outros dizem. Eu vou dizer para vocês, irmãos, ele prega e eu chorava na mensagem dele. É lindo, Paulo, é lindo. Mas ele fala um bocado de besteira às vezes. Ele faz a gente se sentir tão especial. Por que ele faz tantas promessas? Por que ele te atrai usando a dinâmica do mercado? Tu olha, é lindo, tem luzinha, tem tudo tal, coisa sensacional. Estou dizendo que teve um pastor até que desceu de tirolesa, né? Ele vem flutuando para pregar no púlpito. Ele usa a dinâmica do mercado para deixar a coisa... Uau! Você sai de lá. Meu Deus! Cuidado, porque o mercenário está atrás de dinheiro, igual o Judas. E às vezes não é dinheiro só de forma pecuniária. Às vezes ele quer sucesso. Tem gente que acha que igreja é lugar de pastor, entende que é tipo, o que é ter sucesso? É ficar famoso. O sucesso do pastor não é fama, é fidelidade. Sim ou não, irmão? E às vezes, ou muitas vezes, a fidelidade do pastor vai contra ele e não a favor da sua carreira. Às vezes, eu prego aqui, vai te desagradar e não te agradar. Se eu for fiel ao texto que eu estiver pregando. Porque às vezes ele só prega o texto que agrada, ele nunca escolhe o texto que desagrada. Aí é fácil, né, irmão? Aí é só sucesso, glória. Porque, irmãos, querendo ou não, desde a época de Jesus até hoje, ministério dá dinheiro, se o cara souber trabalhar a fé das pessoas. Paulo, Pedro, a carta de Judas, a carta de Pedro, é com o próprio Jesus, há um combate contra mercenários na igreja, falsos profetas interessados em dinheiro, fama, é bem do nosso tempo. Às vezes o cara nem está pensando em dinheiro, ainda que dinheiro é consequência da fama, mas ele quer fama, ele quer ser o pastor do momento. Ele quer views, ele quer likes, ele quer compartilhamento. Por que ele faz o que faz? Cuidado, porque é muito fácil ser um influenciador às vezes. Infelizmente, é só você dizer a frase certa. Aquelas frases de efeito certas. Usar as roupas certas. Irmãos, vocês sabem que eu prego em muitas igrejas, eu faço parte de uma liderança nacional que tem envolvimento com liderança. É até ruim pregar para a nossa igreja agora quando a gente está no YouTube, né? A gente tem que medir as palavras, mas paciência, eu estou pregando para a minha igreja. E se tu perceber, irmão, se você perceber, todo pastor de jovem de mega igreja, ele bota a mesma roupa, o mesmo cabelo, a mesma mensagem. Sim ou não, irmão? Existe assim um protocolo. Um padrãozinho. Porque se você disser a coisa certa, botar a roupa certa, cantar as músicas certas, você vai virar um influenciador. Cuidado, irmão. E muitos desses influenciadores de hoje abandonaram a Bíblia por um discurso humanista, focado no homem, que infla o seu ego. É aquela mensagem do tipo, eu abro o texto, abro o texto, leio o texto e nunca mais volto para o texto. Você já ouviu pregação assim alguma vez? Não. Abre o texto, lê o texto, mas nunca mais ele volta. E aí eu me lembro das lições do presbítero Onildo. Uma vez, pai do Wene e do Roberto, participando de uma reunião do conselho, o pastor pregou sermão aqui num domingo. E a gente reuniu no conselho, ele passou a mão na cabeça assim. Ele disse, pastor, gostei demais do texto que você escolheu para pregar. Quando o senhor abriu o texto, o presbítero Nilton, quem conhece a maneira dele, ele é muito pitoresco da maneira de ensinar. Você abriu o texto, aquele texto era maravilhoso, eu sempre tive tantas dúvidas naquele texto, e quando você abriu aquele texto, eu fiquei empolgado. Mas pastor, eu estou esperando até agora você explicar o que aquele texto diz.
Coitado do pastor. Ele tinha toda a razão. Cuidado, porque muitos desses acabam virando dominadores. Como é que eles dominam os irmãos? Profetada. Tem líder que lidera assim, Deus me disse, como é que eu vou dar minha opinião depois que ele já disse isso? Acabou. Não, irmão? Não sei se você já participou de um grupo de perguntas. Deus me disse. Eu falei, então não tem uma opinião. Acabou. Vou te obedecer. Por ameaça, vou retirar a minha cobertura espiritual sobre você. Irmão, bobagem. Ele está só te ameaçando. Ai daquele que tocar no ungido do Senhor. Por falsas promessas, dando promessas para você de à torta e à direita, por bajulação, porque como ele quer manter as pessoas em volta dele, ou por política eclesiástica. E o fim do Judas é o fim dos falsos profetas. Ele se suicida vergonhosamente. Suas entranhas se abrem, ele cai daquele precipício, depois de se enforcar. Porque o ideal, muitas pessoas podem até me perguntar, há uma maneira de descrever no Evangelho e em Atos são diferentes. Na verdade, é uma aparente contradição. Como é que a gente trabalha quando isso acontece na Bíblia? É porque o escritor deu ênfase a momentos, escreveu de maneira diferente, mas a maneira ideal é você juntar os textos. Então ele se enforcou, estava num precipício, e acontece isso que acontece em Judas, né? Em Atos, desculpa. E o dinheiro que é comprado com as moedas do sangue fica maldito para o resto da vida. Com a moeda fica conhecido como campo do sangue. É uma maldição, ninguém quer aquela terra. E por isso, aquela maldição, é assim que Pedro lê os Salmos, dizendo, fique deserta a sua morada, tome outro o seu lugar. E para concluir, como é que a gente diferencia o pastor do mercenário? Ele vai dar qualificações no texto. E quais são as qualificações de um pastor? Nós estamos agora no momento onde o líder vai ser levantado para substituir Judas. E ele diz, para que outro tome o seu encargo. Ele diz no verso 21, é necessário, pois, que dos homens que nos acompanhem, aí ele vai dizer, é necessário que, aí ele vai dizer quais são as qualificações, quais são os pré-requisitos para substituir um apóstolo, no caso, um líder daquela igreja inicial. Então, era 3 coisas o texto vai dizer. É necessário que ele seja reconhecido pela igreja, que ele pregue o evangelho e que ele seja chamado por Deus. Que ele seja reconhecido pela igreja, que ele pregue o evangelho e ele seja escolhido por Deus. Quando ele diz, o que é reconhecido da igreja? Ele diz, seja alguém que andou conosco. O que significa alguém que andou conosco? Desde o batismo até Jesus ser levantado às alturas, alguém que andou com Jesus, andou conosco. O que significa? É alguém que conhecemos. Alguém que sabemos a vida. Ele andou conosco 3 anos e meio, conhecemos a sua vida. Alguém que tem experiência pessoal com Cristo, andou com Cristo. A gente viu a sua caminhada com Cristo, ela é verdadeira. E eles escolheram lá 2 homens de fama. Tanto que, entre eles, José, ele tinha um apelido de justo, porque sua vida era íntegra, era honesta. Ele era um exemplo de espiritualidade e de devoção e de piedade no meio da comunidade. Eram homens que eles conheciam a vida. Você conhece esse moço aí? Ou não? Sabe por que eu escuto o pastor Afonso, biblicamente falando e juntando? Porque eu conheço ele. Conheço a vida dele. Eu sei quem ele é. Eu conheço o caráter dele. Conheço a mensagem que ele prega. É isso que eles estão dizendo. É alguém que andou conosco. Você conhece a vida? Ele fala bonito no YouTube, mas você conhece a vida dele?
A gente fazia um evento, São Luís 100% Jesus aqui. Jean participou, eu participei, tia Flávia, pessoal que mais antigo. Quem participou aqui do São Luís 100% Jesus? Foi uma decepção. Em que sentido? A gente conheceu pessoalmente os nossos heróis. Foi uma decepção. Tinha cantora famosa, e na época ela estava no auge da fama, que ela participava do louvor e pedia, antes do culto acabar, ela terminava de cantar, pedia para voltar para o hotel. No YouTube todo mundo fica bonito, irmão, cheiroso. Agora vive com ele, e a gente vive com esse moço aqui, com o pastor Afonso, há 30 anos. Eu sei quem eu estou escutando. Segundo, ele tem que pregar o evangelho. Ele diz que seja capaz de testemunhar de Cristo. Alguém que andou, ele viu Jesus ser chamado, ele ser batizado, ele viu Jesus ser assunto aos céus, ele viu Jesus ressuscitar, ele pode dizer, eu vi. E então ele poderia pregar e testemunhar a ressurreição de Cristo, o evangelho. A missão de um pastor é pregar o evangelho. É dar testemunho da ressurreição de Cristo. Essa era a mensagem do apóstolo e de nós pastores. Esse era o centro, testemunho Cristo. O evangelho era o centro da mensagem. Só que nós vivemos uma época de evangélicos sem evangelho. Se prega de tudo, irmãos. Se prega mensagem de coach, se prega mensagem de autoajuda, e é esses que fazem sucesso. Se prega 5 passos para alguma coisa, para a sua carreira, experimentar a vontade de Deus, para ter uma vida de sucesso, para uma família abençoada. O próprio Paulo disse, se alguém vier e pregar outro evangelho que seja diferente do que eu já dei, ainda que seja eu, um anjo do céu, que seja maldito. Irmãos, não vou me inventar roda. O que a gente tem que esperar de um pastor aqui? Que ele pregue que somos pecadores e Jesus morreu na cruz para nos salvar. Essa é a nossa mensagem. A gente quer uma coisa mais sofisticada. Eu quero ser fiel à palavra e à minha missão. E é isso que temos que ser como igreja. Aqueles que pregam o evangelho. E isso vai nos dizer, somos pecadores. Isso vai nos dizer, Jesus veio para nos salvar. Isso vai nos dizer, há uma esperança. Entregue o seu coração para Jesus. Essa é a nossa mensagem, é a mensagem mais importante que carregamos. Não é fazer você ficar rico. Não é teologia da prosperidade. Não é fazer você ser feliz. Eu vou ter que dizer muitas vezes, o evangelho vai te fazer passar por muito perrengue e perseguição. E por fim, ele tem que ser escolhido por Deus. Eles lançaram sorte. E eles oraram. E eles falaram, revela qual desses dois o Senhor tem escolhido. Aquela metodologia acabou, irmãos, porque no próximo capítulo, o Espírito Santo desce sobre a igreja e não há mais relato dessa maneira que era usada de alguma forma no Antigo Testamento. Depois que o Espírito é derramado em Pentecostes, você pode ir para 1 Coríntios capítulo 13, versículo 1, onde algo parecido acontece. O Espírito é quem começa a direcionar diretamente os apóstolos, os líderes da igreja. E a igreja é pela voz do Espírito, é pela direção do Espírito. E não mais por essas metodologias antigas. Então, a gente não tira mais sorte hoje depois que o Espírito Santo foi derramado sobre todos. Mas a grande verdade aqui é que eles não queriam qualquer um. Eles queriam aquele que Deus tivesse escolhido. Por isso, quem deve liderar nas nossas igrejas? Aquele que Deus escolheu para tal. E por isso eu preciso dizer para você que me escuta e às vezes está abusado de mim. Eu sei, eu sou abusado. Eu sou abusante. O pastor Afonso, não, o pastor Afonso é lindo. Não posso falar mal do meu chefe, né? Pastor Francisco, né? Às vezes está abusado da gente. Ah, não. Rafael, de novo.
Não vou com a cara dele. Mas a pergunta é: quem foi que Deus escolheu para te pastorear, para te liderar? Isso serve para a tua célula também. Eu vou mudar de célula, eu vou mudar de... Tudo bem, irmão, eu não vejo problema com isso. Mas eu quero que você seja sensível para entender quem Deus levantou para cuidar de você. Não é quem você quer, não é um mercado, não é uma prateleira, não é um menu. É quem Deus levantou. Quem Deus escolheu para te discipular. Eu não quero ver se eu quero dizer discipulado só se for pela roça, não. Sim, eu quero saber quem Deus escolheu para te pastorear. Por isso, precisamos aprender como igreja, a sermos liderados, saber a quem damos ouvido e quem são as pessoas que Deus está usando para nos ensinar a palavra de Deus. Fica de pé comigo, vamos orar.